Bom, exatamente sobre essas mudanças no cartão de crédito, eu converso agora com o advogado especialista em direito das relações de consumo e sócio do Fragata e Antunes Advogados, Ricardo Alves. Doutor Ricardo, muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, telespectadores. É um prazer falar com a Band News. Bom, não deixa de ser uma situação bastante confusa essa, às vezes parece de fácil entendimento, mas não é, né? Porque quem deve, às vezes fica em dúvida do que deve pagar realmente. Mas o senhor acredita que com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, os juros realmente devem cair dos estratosféricos 400%, 500% para algo mais palatável? Sim, acredito que essa mudança, eliminando aí a taxa mínima, do pagamento mínimo, proporcionará que cada banco defina um percentual do valor de acordo com o perfil do titular do cartão. E já no ano passado houve uma mudança radical, que foi a limitação a uma parcela, a um vencimento do rotativo. Você não poderia mais prolongar os pagamentos mínimos que acabavam por gerar o superendividamento. Então, eu acredito que essa decisão agora de eliminar o pagamento mínimo, na verdade, o banco define de acordo com o perfil de cada consumidor, o que é mais justo, tanto para o consumidor, aquele bom consumidor que tem um perfil de crédito alto, tanto para o banco que ele consegue adaptar à inadimplência de determinada carteira. De qualquer forma, o inadimplente ou aquele que vai pagar o cartão, que tem a opção de pagar um percentual mínimo, deve pagar alguma coisa nessa fatura para poder estar dentro dessa modalidade nova de juros, né? Sim, cada banco... O banco vai ter 30 dias para avisar, né? Qualquer tipo de mudança, ele tem que avisar com 30 dias de antecedência, e aí ele vai definir se o pagamento pode ser até superior, pode ser inferior a essa taxa de 15%. No passado o valor era maior, o percentual era maior, e ao longo dos anos o Banco Central tem reduzido, já por conta de uma atuação firme no mercado, uma regulação que até então, até uns 4 ou 5 anos atrás, não havia uma atuação com mais ênfase do Banco Central. Então, é óbvio que o consumidor ele terá que pagar o valor da fatura, porque senão ele estaria caracterizado como inadimplente. Então, o banco vai definir, mas ele vai avisar com 30 dias de antecedência. Doutor, a questão de ainda haver uma cobrança de 2% sobre o global, sobre o total da dívida, mais 1% de juros ao mês, não vai continuar encarecendo ainda mais essa dívida? Não, porque é uma regra que já prevista no Código de Defesa do Consumidor, a multa é de 2%, juros de mora de 1% ao mês. Isso qualquer tipo de contrato prevê. Então, o diferencial do cartão de crédito realmente é o crédito fácil, o consumidor ele tem a opção de comprar um bem e o crédito já está disponível, ele faz a aprovação de crédito, a análise de crédito, quando ele faz a proposta de adesão ao cartão, mas a partir daí ele já tem um limite pré-estabelecido para utilizar em compras. E se ele não pagar pelo produto que ele comprou, quem paga é o emissor do cartão. Então, os 2% de multa mais 1% de mora ao mês é algo que já é previsto para qualquer tipo de contrato, no caso de inadimplência. Essa pergunta porque já vai haver juros aí nos pagamentos mensais que vão ser colocados pelo banco, como o senhor disse, nessa decisão de redução. E aí vai haver mais esse acréscimo de 2% no global e 1% de mora ao mês. E exatamente, já não há já não há uma cobrança de juros sobre juros aí? Não. Até porque o consumidor ele só vai poder financiar uma vez. A partir daí ele vai ter que entrar em outra linha de crédito. Então não há o que a gente chama no passado de anatocismo, né? De juros sobre juros, juros compostos, não. E tem uma outra questão, se você consegue diminuir a inadimplência, seja por uma taxa menor, aquele consumidor que consegue efetuar o pagamento, ele volta ao mercado, ele volta a fazer circular o dinheiro, o que é bom para todo mundo. Para ele, tem crédito, e para os lojistas, para os bancos. Então, o objetivo é evitar que o consumidor fique inadimplente, que ele vá para os órgãos de restrição e não há cobrança de juros sobre juros, especialmente nessa hipótese primeiro, de proibir o financiamento pelo rotativo, o que ocorreu em abril do ano passado.
e agora você você elimina a taxa mínima de um percentual de pagamento mínimo, deixando facultativo ao banco calcular esse percentual de acordo com os dados de inadimplência e o perfil do consumidor. Então, acredito que vai ser bom para o consumidor e bom para os bancos também. As operadoras de cartões de crédito queriam, inclusive, acabar com essa divisão no momento da compra em 3 vezes, em 4 vezes, em 10 vezes, que é feito muitas vezes, na maioria das vezes, pelos próprios lojistas e pelos estabelecimentos. Essa seria uma boa prática para se acabar com essa inadimplência que acaba ocorrendo por quem faz esse tipo de compra e não se programa? Essa é financiamento sem juros, em 10 parcelas, que é uma característica muito brasileira. No resto do mundo não se vê tanto isso. Então, no Brasil, a gente tem essa característica. Para comprar um produto, você pode optar pelo financiamento, pelo parcelamento sem juros do lojista, ou seja, o lojista ele recebe também parcelas. O lojista depois pode antecipar o recebimento, mas aí é uma negociação que ele faz com uma taxa de desconto variável. Mas essa tentativa de eliminar ou reduzir essas parcelas sem juros, em contrapartida haveria um aumento de número de parcelas, como se fosse o velho carnê, né? Mas eu acredito que não venha a ser colocado em prática. Acho muito difícil para o consumidor se adaptar a uma regra, uma limitação. E essa resolução não prevê isso, não prevê essa limitação de parcelamento sem juros no ato da compra. O que ela prevê é na hora do recebimento da fatura, quando o consumidor tem a opção de pagar o total da fatura ou pagar um valor menor do que o total, e aí ele terá que pagar juros sobre essa diferença. Está todo o seu conhecimento exatamente para haver aqui um conselho a quem está nessa fase, o que vai fazer uma compra. Porque muitas pessoas, exatamente, doutor, vem ou seja, 10 vezes, 12 vezes, né? E acabam não se programando, acabam não anotando. O que devem fazer essas pessoas que têm um salário ali às vezes, no limite e fazem esse tipo de compra que é para tentar fazer caber essa compra dentro do seu salário? Tem uma questão que as parcelas inibem o limite, então o que minimiza muito o risco de inadimplência. Então, se você faz uma compra parcelada, você acaba utilizando parte do limite. Com essa resolução agora, na verdade, a gente está agora discutindo esse assunto, vai entrar em junho, 1º de junho de 2018, mas a alteração feita em abril do ano passado, que eliminou aquele prolongamento de sucessivos pagamentos inferiores ao total, aquilo sim gerava um superendividamento, porque você pagava 15% todos os meses, o valor era inferior às vezes aos juros do mês, então virava uma bola de neve mesmo. Agora, para quem compra parcelado, eu ainda acho um bom negócio, desde que ele perceba que ele vai comprometer o limite dele do rotativo, o limite dele mensal. E se ele não tiver um controle mais eficiente, o que é muito comum, ele vai acabar fica sem crédito naquele cartão, ele fica sem limite no cartão. Controle, ainda o melhor é fazer aquela conta de padaria, ou seja, tudo na ponta do lápis, para no final do mês saber o quanto vai sobrar para o mês seguinte, né? Sem dúvida. Ou usar aplicativos, né? Hoje em dia você tem aplicativos, todo mundo tem celular, você consegue limitar, calcular tudo pelo aplicativo. Bancos que mandam mensagens para cada compra que você efetua. Então, assim, ele não pode reclamar de informação, porque informação ele tem disponível. E tem essas ferramentas do dia a dia que ajudam muito para o controle de gasto. E o papel e a caneta, né, as continhas, né, como na padaria, para não se perder, porque realmente a quantidade de transações hoje que um consumidor faz é muito grande. As faturas cada vez maiores, os valores, o ticket médio é muito baixo hoje em dia, né? É muito comum você ver uma transação de 5, 10 reais, e aí você tem que ter um controle, porque se você somar isso no final do mês, o valor é muito alto. Doutor Ricardo, só para a gente encerrar então agora essa colocação, o senhor acredita que dessa forma a inadimplência deve cair, ou seja, as pessoas vão se endividar menos, exatamente porque vão saber quanto tem que pagar, mas há muitas pessoas que têm dificuldades em conseguir uma taxa de juros
juros mais adequada, exatamente por conta do seu perfil. Elas devem fazer exatamente com o banco emissor do cartão de crédito ou elas podem procurar fora uma saída para esse tipo de dívida? Eu entendo que o ideal seria o banco com o qual esse consumidor mantém relacionamento. Quanto mais tempo, melhor. O banco ele tem uma forma de mensurar o risco de crédito. Tem outras empresas no mercado, bancos digitais, cartões que são cartões digitais, que não têm esse histórico. Até podem adotar taxas de juros mais agressivas, mas eu ainda acho mais viável você fidelizar o cliente, ser fidelizado. Então ele consegue uma taxa menor porque o banco já tem noção do perfil desse cliente. Eu acho melhor manter realmente contato com o banco. Doutor Ricardo Alves, sócio do Fragata e Antunes Advogados, nos explicando aqui essa nova forma que será aplicada na cobrança daquelas pessoas que não pagam o total das faturas do cartão de crédito, ou seja, agora elas podem optar por pagar de 0,00,1%, né, do valor total até 99,9% desse total, e aí entram naquele rotativo. Antigamente ele teria que pagar 15%. Dessa forma, não, ele poderá optar por quanto vai pagar e aí o banco, então, vai apresentar a ele as opções de financiamento, de parcelas já com juros que acredita o Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, perdão, acredita que com isso os juros deverão cair consideravelmente. A gente vai aguardar e, obviamente, vamos acompanhar de perto toda essa decisão para trazer as informações para você aqui no Band News.